Pessoas afirmam que está tudo silencioso. E o mais curioso é que quem sente isso nem sempre escolheu sentir. É como se fosse um tipo de consciência que nasce com você, um radar invisível que nunca desliga. E quanto mais você percebe, menos você consegue voltar a ser como antes. Você já sentiu que algo parecia estranho numa pessoa antes mesmo dela dizer uma palavra? Já notou um clima pesado entrando na sala sem entender por quê, mas percebendo que alguma coisa dentro de você sabia? As pessoas que reparam em tudo conhecem esse sentimento de forma quase constante, porque o mundo para elas é como um mapa infinito de microexpressões, gestos mínimos, tons de voz, pausas, hesitações, olhares desviados. É como se a realidade falasse uma língua secreta e elas fossem obrigadas a ouvir o tempo todo. Mas veja o que quase ninguém entende. Perceber demais não é um superpoder. Na maior parte do tempo, é um peso. Porque se você realmente vê, não pode desver. Se você realmente entende, não pode fingir que não entendeu. Quanto mais profundamente você percebe o mundo, mais difícil fica aceitar a superfície. E essa é a primeira dor silenciosa. Perceber profundamente algo que ninguém ao redor parece captar. É como estar acordado em uma sala onde todos dormem. Não importa o quanto você tente explicar, ninguém sente o que você sente, ninguém vê o que você vê. E por isso, você se cala, e o silêncio vira proteção, porque perceber demais ensina uma verdade amarga. Quando você revela o que, há uma dor que ninguém vê. Uma dor que não aparece em exames, não deixa marcas no corpo, não produz gritos. É uma dor que vive dentro da mente das pessoas que percebem demais, daquelas que enxergam nuances que outros ignoram, que captam mudanças sutis de humor, mentiras escondidas em sorrisos, intenções por trás de frases aparentemente inocentes. E talvez você não saiba, mas existe um custo enorme em carregar uma percepção tão afiada. É como andar por um mundo onde tudo grita, mesmo quando elas estão exaustas, quando o olhar pesa, quando o sorriso é mecânico. Elas entendem todos, mas dificilmente são entendidas por alguém. E essa assimetria emocional cria uma sensação constante de deslocamento, como se o mundo fosse um local onde todo mundo opera em baixa resolução enquanto você está preso em Ultra HD. E isso seria maravilhoso se fosse opcional, mas não é. Pessoas perceptivas não escolhem ver, elas simplesmente veem. E quanto mais enxergam, mais precisam carregar sozinhas verdades que seriam pesadas até para duas pessoas. E o pior, verdades que ninguém mais acredita, porque não conseguem perceber o que você percebeu em segundos. Por isso, muitos começam a duvidar da própria mente, não porque ela esteja errada, mas porque está certa cedo demais. E existe também o peso de perceber intenções, não as palavras, não as ações, as intenções por trás delas. É como caminhar com uma lanterna em um quarto onde todos preferem manter as luzes apagadas. Você vê o que está no canto, você vê o que está escondido debaixo da mesa, você vê o que ninguém quer admitir. E quanto mais você vê, mais difícil fica confiar. Não porque você não queira confiar, mas porque você percebe quando alguém diz algo sem realmente sentir. Você percebe quando a bondade é forçada, quando o elogio tem interesse, quando a promessa tem prazo de validade. E com o tempo, essa hiperconsciência corrói sua inocência. Pessoas que reparam em tudo raramente permanecem ingênuas. E essa perda da ingenuidade, silenciosa e lenta, é outra dor que ninguém reconhece. Mas talvez o que mais machuque seja a necessidade de estar sempre alerta, como se sua mente vivesse em modo observação, mesmo quando você quer descansar. Você entra em um ambiente e rapidamente percebe quem está desconfortável, quem está fingindo, quem está irritado, quem está inseguro. Você sente o que cada presença faz com a energia do lugar. É instintivo, mas isso desgasta, porque sua mente está sempre funcionando em camadas que os outros sequer sabem que existem, e por isso pessoas muito perceptivas se cansam rápido. Não é preguiça,
não é drama, é sobrecarga emocional. E essa sobrecarga cria desgaste silencioso, um cansaço que não tem nome, que não tem cura rápida, que não passa com um simples descanso. É o tipo de cansaço que vem de processar o mundo profundamente todos os dias. É o cansaço de quem sente demais, observa demais, entende demais. É o tipo de cansaço que começa dentro da alma. Mas existe ainda uma dor mais sutil, quase invisível até para quem sente. A dor de perceber o que poderia ser, mas não é. Porque pessoas perceptivas enxergam potencial em tudo, nas pessoas, nas relações, nas oportunidades. Elas conseguem ver o que alguém poderia se tornar, mesmo quando essa pessoa ainda está perdida. Elas enxergam bondade onde ninguém mais vê, enxergam fragilidade onde todos veem frieza, enxergam capacidades que ninguém reconhece. Mas quando essa percepção não se concretiza, quando a pessoa não cresce, não melhora, não muda, dói. Porque você não sofre pela realidade. Você sofre pelo potencial desperdiçado. Esse tipo de dor só existe em quem vê além da superfície. E com o tempo, essa sensibilidade cria uma espécie de cicatriz emocional. Uma sensação de que você está sempre um passo adiante dos outros, sempre percebendo as coisas antes que aconteçam, prevendo conflitos, pressentindo decepções, entendendo comportamentos antes que se tornem palavras. Isso pode salvar você de muitas situações ruins, mas também impede muitas conexões profundas. Porque para se conectar verdadeiramente, você precisa baixar a guarda. Mas como baixar a guarda se sua mente vê risco onde os outros veem normalidade? E talvez a parte mais trágica dessa jornada seja que, apesar de tudo isso, pessoas perceptivas raramente são percebidas. O mundo inteiro se apoia nelas, porque elas são boas ouvintes, bons observadores, bons conselheiros. Mas quando elas precisam de alguém que perceba sua dor, quase sempre encontram silêncio, e por isso muitas aprendem a se esconder atrás de um sorriso leve, de uma postura calma, de um ar sereno, como se nada as afetasse. Mas por dentro existe um peso que ninguém imagina. Mas aqui está a verdade que poucos dizem. Perceber demais também é um presente. Porque por trás dessa dor silenciosa existe uma força rara. Pessoas que reparam em tudo, entendem o mundo com profundidade, enxergam beleza nos detalhes, apreciam sutilezas que passariam despercebidas, captam poesia onde ninguém enxerga nada, sentem a vida com intensidade, desenvolvem empatia verdadeira, e se usadas com sabedoria, essas capacidades transformam o mundo, mesmo que o mundo jamais perceba. E talvez você esteja ouvindo isso porque faz parte desse pequeno grupo. Talvez você seja alguém que vê demais, sente demais, entende demais. Talvez você carregue dores que ninguém reconhece, mas também compreensões que poucos possuem. E sim, isso pesa. Mas também significa que você vive em um nível que poucos alcançam. Você enxerga as camadas da realidade. E mesmo que isso às vezes doa, também faz de você alguém raro. E se você se identificou com isso, deixe seu comentário dizendo: eu percebo mais do que demonstro. Quero ver quantas pessoas aqui carregam essa sensibilidade escondida. Se esse vídeo fez sentido, deixe o like. Isso me ajuda a continuar trazendo reflexões como esta. E se você quiser acompanhar mais conteúdos sobre consciência, percepção e a profundidade oculta da mente humana, se inscreva no canal. Há muito mais que ainda precisamos conversar.